Prazer em recebê-lo, doutor. Ano terminando. Prazer é todo meu, Joyce. Estamos fazendo um balanço aqui hoje do ano, né? Como foi 2024 para o agro. E um tema que chama a atenção, doutor, é o número recorde de recuperação judicial no agronegócio. Segundo a Serasa Experian, houve um aumento de 523% nos pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais como pessoa física. Número bem elevado, né, doutor? Realmente, na verdade, isso se deve a alguns fatores. 2024 não foi um ano bom para o agro, já veio de 2023, são duas safras que não foram as ideais por questões climáticas, preço também, mas não justificaria um aumento tão grande de recuperações judiciais. Também houve um trabalho de alguns escritórios de advocacia no sentido de convencer produtores rurais de que a recuperação judicial seria um bom negócio, né? Então, muitos produtores não tinham experiência nisso, nunca tinham se deparado com esse tipo de assessoria, né, de situação, e optaram pela recuperação judicial. O que leva uma pessoa, uma empresa, a pedir a recuperação, doutor? Basicamente, o que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é a antiga concordata, né, digamos assim. Seria a impossibilidade da empresa honrar os seus compromissos, né? Então, antes de uma empresa quebrar, né, da falência, a empresa tem a possibilidade de pedir a recuperação judicial. A lei da recuperação ela está melhor, né, do que a da concordata. Hoje, a lei da recuperação ela é para que a empresa se recupere mesmo, mas eu vejo que em muitos casos do agro não havia essa necessidade. Muitos produtores, muitas empresas pediram na minha opinião, de maneira precipitada. Tem algumas coisas que precisam ser consideradas. A empresa ela deve pedir a recuperação realmente numa situação extrema, né? Por quê? Porque, obviamente, há um abalo de crédito, né, depois de uma recuperação judicial. Então, o que a recuperação judicial permite? E o produtor rural, pessoa física, também depois de 2020, pode pedir recuperação judicial. Ela permite que você organize os seus débitos todos, né? Ficam fora débitos tributários e débitos com alienação fiduciária, por isso que os bancos hoje usam esse instituto. O que acontece? Antigamente você podia hipotecar as suas terras, agora eles fazem alienação. Alienação é quando praticamente a propriedade já vai para o banco, né? E o banco só exerce o direito quando há o não pagamento. Então, mas os outros débitos, o que acontece? Você tem um prazo para organizar isso. Então, você faz o pedido de recuperação, se o juiz deferir, você tem 6 meses para aprovar, em regra, né? Às vezes esse prazo pode ser estendido, enfim, para aprovar mediante votação dos credores, né? Existe uma assembleia, os credores têm que aprovar e você pode conseguir descontos, prazos longos para aprovar. Então, muitas vezes os advogados mostram para os agricultores conseguir redução de 80% de um débito, prazo de 20 anos, mas muitas vezes são situações extremas, né? Pegam a situação da Oi, que era uma dívida de 60 bilhões de reais, não tem nada a ver com agro isso, né? Então, não é o agronegócio, em muitos casos, eu analisei vários pedidos de recuperação, porque muitos clientes nossos estavam envolvidos como credores de recuperação, inclusive, e eu concluí que muitos ainda não era necessidade de recuperação. Existem possibilidades de negociação com bancos, negociações até administrativas, existem outras medidas judiciais, existem outras possibilidades de gestão de passivo. Não estou dizendo que não se deva pedir recuperação. Há casos em que a recuperação é a única saída, mas eu acho que eu penso que isso deve ser analisado com muita responsabilidade. Quem que se beneficia com a recuperação judicial? Normalmente é o devedor. Obviamente que às vezes os credores também, porque muitas vezes o plano de recuperação judicial evita uma falência da empresa. Então, os devedores acabam, quando a recuperação é bem feita e quando o caso é extremo, os devedores acabam sendo beneficiados também, porque a recuperação organiza, digamos assim, as dívidas e permitem que todos recebam um pouco, né? Então, a recuperação em casos extremos, ela permite que os devedores também, em alguma medida, sejam beneficiados com a organização das dívidas. Ou seja, então a vantagem é evitar a falência, como o próprio nome diz, recuperação. Recuperação judicial.
mas, como eu já disse, ela deve ser muito bem pesada, ela deve ser num caso extremo, porque normalmente é um abalo de crédito. Imagine uma situação, o devedor pede na recuperação, ele faz uma negociação com um banco, por exemplo, que não tinha alienação fiduciária. Então, ele entrou no rol de credores de uma recuperação. Ele tem uma redução lá de 50% do valor dos débitos e parcela isso em 10 anos. Com esse banco, dificilmente ele vai conseguir operar. Então, ele tem que pensar o seguinte, se ele colocar ali praticamente todos os financiadores dele, como ele vai trabalhar num curto prazo depois, quais vão ser as suas fontes de financiamento. Dificilmente um produtor ou uma empresa que entrou em recuperação tem lastro, tem caixa para isso, né? E muitas vezes eu ouvi advogados comentarem, não, você vai recorrer aos fundos. Não é tão simples, os fundos têm altos níveis de exigência também para conceder créditos. Então, o produtor tem que ter muita atenção com relação a isso para que não crie uma situação que inviabilize a sua agricultura, a sua produção depois da recuperação. Então, se for bem pensado, todas as etapas da recuperação, tanto a gestão da recuperação quanto a manutenção da sua atividade posterior, com fontes de financiamento, com caixa para isso, tudo bem, ele pode sair até mais forte de uma recuperação judicial, mas ela não pode ser feita de forma precipitada, assodada, como nós vimos acontecer em alguns casos e algumas empresas, alguns produtores inviabilizarem a sua atividade em virtude de uma recuperação judicial mal feita. Porque pode prejudicar a imagem do produtor perante as instituições bancárias, né, e comprometer um investimento futuro. Por isso que tem outras soluções antes de chegar na recuperação judicial. Parcerias de negócio. Pense bem em algumas regiões estratégicas. Às vezes o produtor ele tem um parceiro estratégico na sua região, né, para adquirir sua produção, para fornecer os seus insumos. E ele vai justamente pedir recuperação com esse fornecedor, que é o principal da região. Ele não tem logística para comprar de outro. Como ele vai fechar a porta com esse único fornecedor? Isso acontece em alguns mercados. Ou ele trabalha com duas instituições financeiras, vai pedir recuperação e colocar essas duas. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser analisado. Se ele tiver opções e estiver bem ciente do que ele está fazendo, é uma opção. Doutor, muito obrigada pela parceria aí, encerrando o ano. Um feliz 2025 para o senhor. Joyce, eu desejo um feliz 2025, que Deus te abençoe, eu agradeço a parceria, que nós consigamos fazer muitas coisas boas nesse próximo ano, trazer esclarecimento, informação para os nossos telespectadores e que também nossos telespectadores tenham um ótimo ano de 2025, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade e que Deus abençoe a todos.